3, 2, 1. Bom, pessoal, boa noite. Opa, tá gravando? Tá gravando. O tema da aula de hoje é novas perspectivas para a sociologia, o conceito de complexidade. Tá? A última ideia de transdisciplinariedade, né? É um conceito amplamente explorado na área da educação, tendo por princípio o pressuposto de que, diante de uma realidade complexa, faz-se necessário desenvolver uma abordagem complexa e plural. A ideia da transdisciplinariedade, ela pegou mais peso no Brasil a partir do ponto de vista prático, tá? E aí, você tem que saber como conectar vários tipos de conhecimentos para chegar no conhecimento mais. Individualmente, eles geram um conhecimento mais amplo quando eles são conectados como se fosse uma rede. Tá? Então, chamamos isso de transdisciplinaridade. Tá? E aí, é claro, né, na formação dos professores, e dificilmente hoje vocês vão ter um professor que é somente de uma área de ensino, né? Por exemplo, a maioria dos professores que dão aula para vocês dão aula de duas, três matérias. Aí talvez não na escola, mas em outras escolas eles dão aula de mais de uma matéria. Ok? Então, essa transdisciplinaridade. Opa, vamos lá, Edgar Morin. Tá? O Edgar Morin, né, ele é francês, ele é o pai da pedagogia moderna, né, assim, e ele desenvolveu os métodos pedagógicos mais modernos que nós utilizamos hoje em dia, certo? Ele foi também professor de Direito, História, Geografia e assim por diante. Nos anos 90, ele fez muito sucesso, porque ele era das bases pedagógicas modernas. Ok? Um dos principais pensadores sobre complexidade, é autor de mais de 30 livros, entre eles o Método de Introdução ao Pensamento Complexo, Ciência com Consciência e os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Esse livro aí era todo concurso, professor. Não vou mentir para vocês, até hoje eu não fiz pedagogia porque eu odeio estudar pedagogia. É muito chato. Os caras querem que você decore tudo. Bom, Morin identifica no mundo moderno uma forma de produzir conhecimento errado. Isto é caracterizado pela disjunção entre os saberes. Nesse caso, afirma o pensador, produz-se conhecimento e ignorância simultaneamente. Tá? Aqui nós temos um exemplo, né, que é o exemplo do Descartes, né, que é penso, logo existo. Tá? Então, é uma crítica feita à sociedade contemporânea, né, do século XXI, que também é chamada de sociedade do conhecimento, mas, na maioria das vezes, não se preocupa em comprovar cientificamente essas afirmações. Diz que o excesso de conhecimento traz ignorância também, tá? Porque as pessoas entrariam no limbo, né? De assim, eu sou o dono do conhecimento, eu sou o dono do saber, então eu sou inquestionável. Mas o que que você é? Eu sou um blogueiro, né? Aí vou aí sobre esse tipo de pensamento mais popular, né? Que ganhou muita repercussão mundialmente, e que quando a gente for ver os pensamentos ali, as críticas, ok? Então aí ele está falando sobre a ignorância do saber. Tá? Ele era filósofo, então ele também se preocupava muito com isso. Essa origem da disjunção, né? Deixa eu ver se o negócio aqui está dando bug aqui. Isso. O conhecimento quantitativo e estatístico permitiu a formação do Estado moderno e burguês. Então, é nítido, é notório que nos últimos 300 anos, do ponto de vista científico, de conhecimento científico, a sociedade criou muito mais do que em toda a história da humanidade, do moderno e burguês. Ok? Então, principalmente a economia, ela está pautada em critérios científicos, né? Apesar de ser uma ciência humana, e o aparecimento da tecnociência e da tecnocracia, que anunciava o advento da racionalidade instrumental. Na acepção elaborada pela Escola de Frankfurt, permitindo o desenvolvimento de uma riqueza material a fomentar a economia do mundo moderno. Vamos lá, Escola de Frankfurt, né, década de 30, década de 40, ela surgiu, tá? E ela fazia uma crítica à política cultural desenvolvida pelo Estado nazista. Para quem não sabe, hoje toda a indústria cultural, ela ainda tem como base a ideologia nazista, tá? Que é década de 30, década de 40. Porque ela não foi somente desenvolvida na Alemanha. A gente teve esse tipo de ideologia e transformá-la em mercadoria também nos Estados Unidos, também na União Soviética, tá? No Brasil, né? Basta a gente lembrar que durante o governo do Vargas, foi Vargas a um herói nacional, né? Transformá-lo no populismo que se deu, né? Boa parte do populismo é propaganda, era marketing. E isso levava a uma manipulação social. Tá? Por que que a gente sempre cita o nazismo? Porque o nazismo foi o que empreendeu isso de forma mirar que toda a população na Alemanha não percebia as atrocidades que eram cometidas pelo Estado nazista. Sim, eles sabiam, mas eles aceitavam, por causa que era uma propaganda muito bem feita, né? Era uma propaganda muito bem orquestrada. Tá? Era através de rádio, né? Então as pessoas eram bombardeadas por todos os lados com informação. Só que informações que levavam eles, né,
a ter acesso ao conhecimento, mas um conhecimento de traz o filme A Onda, né? Que dependendo da situação, você está sendo ali manipulado ideologicamente e muitas vezes você não percebe devido a várias circunstâncias, tá? Formou-se assim um paradigma ocidental marcado pela separação, redução e disjunção dos saberes. Dos últimos 30 anos, nós temos uma desconstrução da educação no Brasil, tá? Uma desconstrução. É que nem, por exemplo, especialistas no Enem, não sei se vocês ouviram isso aí, que falaram que assim, então questionando, criticando, a demora e a quantidade de perguntas. Então não tinha perguntas extremamente elaboradas, né? De nível muito complexo, tá? Por quê? Porque eles sabem é de regular para péssimo, né? Mas isso é um objetivo de Estado, tá? No geral. Por quê? O povo ignorante é muito mais fácil de ser controlado. É isso que o Edgar Morin vai falar. O povo ignorante, sem o conhecimento adequado, ele é muito mais para a falsa sensação que vocês têm o controle do saber. Só que esse saber que está inserido na cabeça popular é um saber totalmente direcionado. Então há uma manipulação, né? Uma manipulação que é um mecanismo de Estado para tentar controlar a sociedade do ponto de vista. Pô, a gente nunca vai apontar um governo em específico. A gente tem que fazer isso no contexto geral, um recorte mais amplo. Nos últimos 30 anos acontece isso, não é nos últimos 5, 10 anos, nos últimos 30 anos, ok? Tá? Bom, então isso também já é algo que está sendo feito mundialmente. Pode pegar até países islâmicos, né? Países teocráticos, onde o governo ele controla a cultura, ele controla o acesso ao conhecimento, né? Porque assim, quando a gente sempre debate sobre isso, eu falo, pô, mas será que as mulheres lá num país teocrático, elas não questionam, elas podem até querer, mas elas, essa liberdade, esse acesso ao conhecimento, ela é manipulado, que dá uma falsa sensação de democracia. Então, cria essa ideia da técnica moderna. Você pega um celular e você acha que você é o dono do conhecimento, o dono do saber, que você vai ter um acesso muito fácil a várias formas de conhecimento. Só que hoje em dia, ter acesso ao conhecimento não significa ter menos qualidade você acaba tendo. Vamos lá, deixa eu pular aqui. O computador travando demais hoje. Foi. Agora foi. Quando vai, vai dois. Vamos aqui. Bom, a reforma do pensamento, né? Aqui algumas características que deve ter o conhecimento moderno não podem ser ditas de forma abstratas. Não podemos enfiá-las no espírito como empanturramos as aves para engordá-las. Elas devem ser induzidas pelo modo de pensar e pela experiência vivida. O pensamento que religa mostra a solidariedade dos fenômenos. O pensamento que nos religa ao cosmos não nos nossas origens físicas cósmicas, tá? Ora, um pensamento que religa nos restitui a solidariedade. Se nós perdemos a vista, o olhar em relação ao conjunto no qual trabalhamos, é bem fato e o senso de responsabilidade. Estava falando com o pessoal do segundo ontem, né, que foi o tema da aula deles, que a gente falava sobre o Reform State, né, que é um tema que vocês já estudaram antes. Então, quando a gente pensa no Estado, a principal característica ideológica que eles mantêm, né? Qual a principal característica ideológica que eles querem reproduzir? É a ideia da meritocracia. Isso é muito atual, tá? A meritocracia. Ele não cria uma coletividade. A meritocracia, por exemplo, coloca todos os indivíduos em pé de igualdade, disputando posições dentro de uma sociedade caótica. Tá? Então, por exemplo, vocês vão fazer vestibular na faculdade, você tem ali 100, 200 vagas, mas você tem milhares de inscritos. Então, é uma competição. Quem conseguir entrar, vai entrar, os 200, as 200 vagas vão ser preenchidas? Sim, serão preenchidas. Mas a maioria vai falar, é meritocracia. Então, todo mundo tem a mesma capacidade. Falácia, né? Porque nem em todos os níveis sociais essa meritocracia funciona adequadamente. Tá? Então, essa ideia do welfare state, né, do estado mínimo, ele é uma ideia muito contemporânea, que eu vou ter acesso às mesmas condições de quem estudou numa escola top particular. Dificilmente, tá? Então, a meritocracia está dentro dessa ideia de que o indivíduo é responsável pelo seu futuro econômico, social, a culpa é dele. Tá? Isso também tem muito a ver com o Edgar Morin. Então, o Edgar Morin ele vai falar o seguinte: ó, você não educa o indivíduo, você educa para a sociedade. As morais individualistas. Nós temos que colocar regras de condutas coletivas, né? Para melhorar a sociedade em si. Então, a educação é voltada para a sociedade. Tá? É por isso que o Edgar Morin ele, não está sendo tão usado nos últimos anos, né, no estado, principalmente aqui no estado de São Paulo. Nos últimos 10 anos, a gente quase não fala de Edgar Morin mais nas escolas. Mas o Edgar Morin fala, você tem que educar o aluno para a sociedade, para o mundo. Pô, beleza. Qual que é a ideologia? Você educa o aluno para o mercado de trabalho. Então, o objetivo é chegar no mercado de trabalho, tá? Então, você não está educando para ele ter uma qualidade de pensamento crítico. Você está educando padrões de comportamento e alcançar objetivos de produção, de entrega de atividades, etc, etc.
tá? Então a filosofia, a sociologia atualmente uma briga muito grande entre esses dois paralelos, a educação científica, né, a educação mais voltada para resultados, né, e a educação voltada mais para o desenvolvimento do cidadão, tá? Tem uma crítica muito grande em relação à filosófica. Tá? Bom, vamos lá aqui. A reforma, né, do pensamento. Opa, deixa eu tirar aqui. A reforma do pensamento e a reforma do ensino não são os únicos elementos do motivo essencial. O pensamento transdisciplinar nos incita à ética da compreensão. Um ser humano é uma galáxia. Ele não é apenas extraordinariamente complexo, mas possui sua multiplicidade interior. Nós somos ainda bárbaros em relação ao processo e à ética da compreensão. E a ética da compreensão. A barbárie aqui significa aquela coisa de se for necessário, você tem que destruir o seu, tá? E a ética, ela tem que agir de forma transcendental. Então, a ética ela tem que ser coletiva, né? A ética ela não pode ser individualista. A ética daquilo os fins justificam os meios, né? Esse é um pensamento antigo, medieval, né? Os fins justificam os meios. Ali no início da Idade Moderna, nós vemos o Maquiavel escrevendo sobre política relacionando isso. No mundo atual, ela voltou, né? Os fins justificam o meio. Então, por exemplo, se eu tiver que colar no vestibular para passar e conseguir uma vaga no curso que eu tanto desejo, as pessoas meias. E aí a ética diz o contrário. Não, você tem que ser mais coletivista. Você deve ajudar o próximo. Não pensar só em si, mas pensar numa sociedade. Ok? No caso, no nosso país, dito civilizado, sentimos ou pressentimos. O que ele está querendo dizer com isso? Se não mudar a forma de pensar, se não mudar a forma de obtenção de conhecimento no Brasil, dificilmente as coisas vão mudar do âmbito. Ele fez muito sucesso há 20 anos atrás. Era uma ideologia, né, educacional, uma pedagogia voltada para você educar cidadãos para o mundo. Tá? É aquela coisa, a minha geração de professores, que está 20 anos, alguns aspectos eu posso até lembrar vocês que eu tentei fazer isso. Por exemplo, lá, olha, vamos para o museu. Ah, mas vai valer nota? Sim, vai valer nota, mas vocês vão. Eu vou dar uma lista de museus, vocês vão. Então, estou educando vocês para serem autônomos, independentes. A obrigação escolar, mas quando, pelo menos na metade, né? Lá no primeiro, no segundo ano que a gente fez um pouco dessas atividades, e em determinados lugares, ficavam surpresos com o conteúdo, com a qualidade, com o local, porque muitas vezes não era um ambiente que vocês tinham costume de frequentar. Então tem esse choque cultural. Você está sendo educado para abraçar o mundo. Você não está sendo abraçado para ficar ali só debruçado sobre livros e tentar ali passar no vestibular no final das contas, né? Alguns anos atrás, a gente teve uma briga na escola por causa disso, porque muitos professores levantaram aquela coisa, mas o aluno fica aqui, a aluna fica aqui 10 anos, acaba o ensino médio, não, que, poxa, estudou tanto, mas não alcançou. Né? E aí mais umas pessoas nessa condição, questionam, eu falei, ó, o importante é que a pessoa está feliz. Talvez a pessoa é mais feliz sendo eletricista, às vezes a pessoa é mais infeliz sendo um cabeleireiro do que sendo um engenheiro, do que sendo um advogado, do que sendo um médico. Então a gente tem que pensar no bem-estar humano da pessoa. Né? Não só na social, ele é importante, mas ele não é a única coisa que deve ser exaltada ali no ser do indivíduo, e sim a qualidade do indivíduo como um ser social. Então, é aquela coisa, muitos de vocês, né, no longo do dia, falaram, pô, queria fazer isso, fazer aquilo. Até falei que alguns tinham um perfil de tal profissão, mas essa ideia do perfil, muitas vezes, por exemplo, então eu tive a possibilidade de escolher a minha profissão. Ralei pra caramba, com busca de estudo, mas eu consegui. Foi fácil? Não foi fácil. Foi mérito? Não. Eu tive uma porrada de gente que me ajudou. Então, até hoje, por exemplo, continuar na educação é um esforço coletivo. Meus pais, minha família, muita gente me incentivando, porque senão você acaba desistindo. Então, não pode falar assim, é mérito meu. Meritocracia. Muitas vezes, para você conseguir ali fazer uma faculdade, finalizar uma faculdade, tem pai por trás, tem mãe por trás, tem namorado, namorada por trás, tem família, tem irmãos, tem um monte de gente ali te segurando. Porque senão, ó, cai e já era. Então, é aquela ideia que o Edgar Morin está falando. Então, você está ok? Bom, acho que foi o último slide, só vou conferir aqui com vocês. Mas eu acho que foi o último. Vamos lá. Foi o último mesmo. Vou encerrar a gravação por aqui, tá, crianças? Pronto, tá pausado. Bom, dúvidas, perguntas? Querem dizer alguma coisa? Perguntar? Vamos para a chamada. Deixa eu ver se a chamada está no ponto. Não, não está no ponto, como sempre, né? Eu fico abrindo um monte de tela aqui. Eu estava lendo uma reportagem antes de começar a aula, por isso que eu demorei, que é os deputados em São Paulo aprovaram o projeto de lei mesmo. Projeto não vai para discussão, não é ainda está proibido, mas já virou um projeto para ser discutido, tá? Eles votam primeiro para ver se o projeto vale a pena ser discutido, depois elaborar o projeto final para depois votar ao final. Pro, Então a mas o lei não senhor precisa, mas acha demora um que pouquinho. adianta? Ah, porque eu tô falando disso, não tô dando uma indireta para vocês, não. É que assim,
Antes, a gente usava muito pouco celular em sala de aula, a gente usava muito pouco. E a sensação que ficava os professores é que a gente tinha uma melhor qualidade de ensino com os alunos. Não é que os alunos prestavam mais atenção na aula, mas era melhor a qualidade. Aí quando veio a pandemia, né, deixou a maioria das pessoas quase 2 meses isolado, a gente se apegou ao quê? A tecnologia. E aí, esse apego à tecnologia, quando voltou às aulas, a gente ficou dependente, né? Então, uma dependência para os professores também. Às vezes a gente distrai muito o celular na sala de aula. É importante para a gente ver se retoma esse nível, tá? Vocês podem perguntar para qualquer professor, qualquer pessoa que dá aula, vocês vão ver. Hoje em dia, a educação existe uma endemia. Bom, vamos para a chamada. O Lorenzo mandou alguma coisa aqui, escreveu uma vida só, se for para escolher nossa profissão por status. Seremos tolos. Deveria ser o objetivo principal da vida. Mas assim, Lorenzo, é aquela coisa do prático e do teórico. Na prática, todo mundo quer ser, às vezes, por exemplo, você tem que ter um nível econômico, um nível financeiro para você alcançar essa felicidade, né? Então, tanto o pobre quanto o rico, eles podem alcançar faz a nós, elas são muito grandes. Então, a gente tem que ter uma profissão. A gente tem que, se a gente poder escolher a profissão e fazer aquela profissão de acordo com a nossa personalidade, as nossas características, eu acho que dá mais prazer. Né? Por exemplo, nunca passou pela minha cabeça ser rico, mas talvez não me passe pela cabeça eu parar de dar aula. Eu até conversei para mim, em alguns momentos falei, poxa, mano, tem hora que eu não aguento dar aula. Hoje mesmo ontem foram 13 aulas, hoje é mais 13, amanhã é 12. Então, quando a gente chega assim no final do dia, a gente está cansado, mas é um sentimento de cansaço, mas de dever cumprido, né? Como se você fosse um soldado numa guerra. Chegou ao final do dia, você a gente acorda desanimado, cansado. Mas quando chega no final do dia, a gente vê que tá vivo, é isso que é importante. Ok? Bom, chamada, vamos lá, senão não vai dar tempo. Vamos ver se hoje vocês vão estar de boa. Hoje é dia 12, Anister. Presente, Anister, nada. presente, Oh, meu Deus, vai dar fome que nem de ontem. Anister tá aí, né? Ana Júlia, presente, eu não consigo ouvir vocês durante a chamada, eu não sei o porquê. Bárbara, presente. a Bárbara tá aí. Beatriz, tá vendo? Não tô conseguindo ouvir ninguém. Beatriz, Beatriz Ela Lisboa, está presente, tá vendo? De novo, professor. mesmo Ela problema está de ontem, eu não presente. sei o porquê. Quando a Bárbara tá com o som ligado, eu não consigo ouvir, não sei por quê. Deixa eu ir no mais aqui. Desativar o som de todos. Não, o som de vocês está ativado. Por que que não está funcionando? Isso que eu queria saber. Depois que eles reconfiguraram esse novo Zoom, não ficou legal, cara. Ontem foi a mesma coisa. E eu não sei.